Bem-vindo ao futuro. Estamos a 5 bilhões de anos à frente, e aqui está o seu planeta. Sim, essa é a Terra daqui a 5 bilhões de anos. E essa coisa enorme na frente dela é o Sol em estado de gigante vermelha. É bem provável que as temperaturas na superfície terrestre estejam muito acima dos 1000 graus Celsius. Florestas foram queimadas, oceanos foram evaporados e nenhum humano está aqui para contar a história. Pelo menos, não na Terra. Mas o que houve? Dentro do Sol, mais especificamente dentro do seu núcleo, acontece algo chamado fusão nuclear. Ela é um processo em que átomos de hidrogênio se fundem um no outro e acabam formando átomos de hélio. Isso libera muita energia, que é irradiada para fora do Sol na forma de luz e calor. Isso o mantém vivo. Porém, esse processo não é eterno. Uma hora ou outra, o hidrogênio acaba. E é aí que o núcleo do Sol começa a fundir elementos pesados, como o próprio hélio. Mas a fusão dele não libera energia, só consome. As coisas ficam tão bagunçadas que o Sol começa a fundir os átomos de hélio nas suas camadas externas. Nesse momento, o Sol incha, cresce e cresce, até se tornar um verdadeiro monstro estelar, uma gigante vermelha. Astrônomos acreditam que seu raio pode atingir até 200 vezes o atual, e sua energia será 2.000 a 5.000 vezes maior. Nesse momento de crescimento, o Sol engole tudo que estiver no caminho. Mercúrio é o primeiro, sendo completamente devorado. Vênus também. Adeus ao planeta mais quente. E a Terra também está na lista. E se você ainda estivesse vivo aqui, de alguma forma, essa seria sua visão antes de ser engolido pela atmosfera da gigante vermelha. Tudo que você conhecia, vida, água, ar, céu azul, tudo desaparece. É um destino cruel, mas não há o que fazer. Na verdade, isso é um ciclo que acontece com diversos planetas pelo universo. Mas enquanto aos outros planetas, o que houve com eles? Depois da Terra, há Marte, localizado a uma média de 228 milhões de quilômetros do Sol. É bem provável que ele sobreviverá e não será engolido. Na superfície, as antigas calotas de gelo polares derreteram, e por um tempo, Marte terá água líquida na superfície. Há vapor na atmosfera, talvez até chuva, e por um breve instante, Marte se torna temporariamente habitável. Em algum momento do tempo, a humanidade pode ter colonizado Marte, mas logo já deveriam ter saído daqui. O calor no planeta continuaria subindo, provavelmente para 200 graus Celsius. A atmosfera rarefeita não segura a pressão, e logo a água evapora. O solo se racha e o planeta entra num colapso climático total. O que parecia um novo começo era só o início do fim. A nova zona habitável temporária do Sol cresceria até os planetas gasosos, que poderiam ter suas atmosferas evaporadas aos poucos com o calor. Embora seja impossível viver em algum deles, suas luas geladas podem se tornar novas candidatas para a vida. A lua Io de Júpiter, antes com uma temperatura de 130 graus Celsius negativos, agora poderia subir para 70 graus Celsius. E o Sol, quer dizer, a gigante vermelha, dominaria grande parte do céu. Mas as atividades vulcânicas aumentariam por aqui.
e a fina atmosfera de enxofre pode se expandir e se dissipar com o calor, criando tempestades tóxicas e mais violentas. As já intensas marés gravitacionais com Júpiter continuarão provocando erupções, mas agora com mais energia térmica, Io pode se tornar ainda mais instável. Outra lua de Júpiter, chamada Europa, teria seu ambiente completamente mudado. Sua superfície, antes totalmente congelada por gelo de água, derreteria. Isso transformaria a Europa em um verdadeiro mundo aquático. As temperaturas poderiam subir para até 40 graus Celsius. Talvez poderia ser um bom abrigo para a humanidade. Só precisaríamos saber lidar com a radiação de Júpiter. Mas o problema é que esse oceano superficial não duraria muito devido à fraca gravidade de Europa e pressão atmosférica baixa. Depois de Júpiter, a 1,4 bilhão de quilômetros da Gigante Vermelha, está Saturno. No entanto, não é mais aquele Saturno que você conhecia antes. Em cerca de 100 milhões de anos antes do Sol virar uma gigante vermelha, Saturno vai perder seus anéis completamente. E em 5 bilhões de anos, ele já teria perdido há muito tempo. Os anéis de Saturno são feitos de gelo de água e pequenas rochas, que variam de grãos de poeira ao tamanho de carros. Eles parecem permanentes, mas na verdade estão sendo drenados lentamente. As partículas mais internas dos anéis sofrem resistência com a alta atmosfera de Saturno, ou seja, atrito. Esse atrito faz com que as pequenas rochas e pedaços de gelo percam energia e caiam em direção ao planeta. Nesse tempo, o Senhor dos Anéis já vai ter perdido sua característica tão icônica. Sua maior lua, Titã, teria algumas mudanças. A atmosfera espessa de nitrogênio e metano começa a esquentar. Os lagos e mares de metano e etano líquidos evaporam. A temperatura pode ultrapassar os 70 graus Celsius negativos, dependendo de quão intensa for a radiação. Titã possui gelo de água como rocha, então, com o aquecimento, esse gelo superficial pode começar a derreter, gerando água líquida na superfície. Isso faria de Titã um mundo aquático temporário, envolto em névoa, com mares rasos de água e metano. Nos confins do Sistema Solar, os dois últimos mundos sobrevivem no limite da zona habitável. Urano, estando a 2,9 bilhões de quilômetros do Sol, e Netuno, a 4,5 bilhões de quilômetros. Suas temperaturas em suas atmosferas ainda seriam frias, porém nem tanto quanto antes. A maior lua de Urano, Titânia, é feita quase inteiramente de rochas e gelo, e teria boa parte das áreas congeladas derretidas. Antes, a temperatura era de 203 graus Celsius negativos, e poderia subir para 100 graus Celsius negativos. Já a maior lua de Netuno, Tritão, na verdade já teria sido destruída por Netuno há muito tempo. Tritão tem uma órbita retrógrada, ou seja, ela orbita Netuno no sentido oposto à sua rotação. Isso é um indício forte de que Tritão foi capturada, possivelmente um planeta anão que Netuno roubou há bilhões de anos. O problema da órbita retrógrada é que, como ela orbita o planeta na contramão, há um atrito gravitacional constante entre Tritão e Netuno. E isso faz Tritão perder altitude lentamente. Estimativas indicam que já em 3 a 3,6 bilhões de anos, Tritão vai se aproximar demais de Netuno e ser desintegrada pelas forças de maré.
Isso criaria um sistema de anéis mais nítidos ao redor de Netuno, talvez mais bonitos que os de Saturno. Como estamos muito avançados no futuro, esse evento já ocorreu há muito tempo. Existe um lugar que antes era tão subestimado e ignorado, e agora estaria em seus melhores momentos. O pequeno Plutão, localizado a 5,9 bilhões de quilômetros da Gigante Vermelha, seria nossa maior esperança de encontrar um lar dentro do cinturão de Kuiper. Sua distância imensa o coloca seguramente fora do alcance da Gigante Vermelha. Enquanto Mercúrio, Vênus e a Terra são engolidos, Plutão sobrevive. O Sol, agora muito maior e mais brilhante, enviará milhares de vezes mais energia para Plutão. Estimativas indicam que a temperatura média pode subir de 232 graus Celsius negativos para 180 ou até 150 graus Celsius negativos. Bom, ainda é inóspito. Mas com esse leve aquecimento, os gases congelados de nitrogênio, metano e monóxido de carbono começam a sublimar. Plutão pode ganhar uma atmosfera mais espessa, com neblinas alaranjadas e ventos tênues. O mundo que antes era um deserto congelado se torna um pequeno planeta ativo, com rios de gelo derretido e chuvas finas de gases condensados ao entardecer. Se os humanos ainda estivessem vivos e à procura de um novo lar, esse mundo será mais plausível do que parece. No entanto, ainda é muito frio. Mesmo a 150 graus Celsius negativos é inóspito. Não há oxigênio, a menos que criemos na atmosfera. A radiação cósmica ainda é intensa, e a gravidade fraca pode afetar o corpo humano a longo prazo. Depois de 1 bilhão de anos desde a Gigante Vermelha, nosso Sol vai ejetar as camadas externas para o espaço. Assim, nascerá uma nebulosa planetária. No centro dela, sobra uma anã branca, um pequeno cadáver denso, quente e com menos massa do que o antigo Sol. Planetas como Júpiter e Saturno começam a ficar mais longe dessa estrela, já que a gravidade dela é mais fraca para mantê-los por perto. E lá na escuridão, Urano e Netuno, Plutão, junto com outros planetas anões, começam a ir embora do sistema solar. A gravidade da anã branca não consegue mantê-los. E tudo por aqui acaba na escuridão e no silêncio.